Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que conclui o Sermão do Monte. Este capítulo está repleto de ensinamentos profundos e práticos que nos ajudam a viver uma vida de sabedoria, discernimento e fidelidade ao reino de Deus. Se esta mensagem abençoar sua vida, pedimos que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com o Evangelho de Cristo. Vamos juntos compartilhar o amor de Deus. Jesus começa este capítulo com uma advertência: não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo de número 1. Ele nos lembra que seremos julgados com a mesma medida com que julgamos os outros. Muitas vezes, somos rápidos em apontar os erros alheios, mas negligenciamos nossos próprios pecados. Jesus usa a metáfora do cisco no olho do próximo e da trave no nosso olho para nos ensinar sobre humildade. Antes de corrigir alguém, examine seu próprio coração. Seja misericordioso e trate os outros com a mesma graça que Deus tem concedido a você. Jesus nos diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Versículo de número 6. Isso nos ensina a ter discernimento ao compartilhar o Evangelho e os ensinamentos de Deus. Não devemos insistir em oferecer verdades espirituais àqueles que claramente as desprezam ou as tratam com desrespeito. Ore por sabedoria para compartilhar a palavra de Deus no tempo certo e com as pessoas certas, de forma amorosa e eficaz. Jesus nos encoraja a ter uma vida de oração persistente e cheia de fé. Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Versículo de número 7. Ele compara o cuidado de Deus com o cuidado de um pai terreno. Se nós, sendo falhos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito, cuidará de nós. Você tem buscado a Deus com perseverança? Ele é fiel para ouvir suas orações e responder segundo sua boa vontade. Jesus resume toda a lei e os profetas em um único princípio. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus versículo de número 12. Essa regra de ouro nos desafia a viver com empatia, colocando-nos no lugar do outro e tratando as pessoas com amor e justiça. Suas ações refletem o amor de Cristo? Procure viver de forma que os outros sejam abençoados por sua conduta. Jesus nos alerta que o caminho que leva à vida é estreito e poucos o encontram. Em contraste, o caminho largo, que leva à perdição, é atraente e cheio de opções. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Versículo de número 13. Seguir a Cristo exige renúncia, obediência e comprometimento, mas as recompensas são eternas. Você tem caminhado pelo caminho estreito? Não desista, mesmo quando for difícil. Deus está com você e o fortalecerá. Jesus nos alerta contra os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ele ensina que devemos discernir pelos frutos que produzem. Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo de número 16. Os frutos de um verdadeiro discípulo incluem amor, bondade, fidelidade e obediência a Deus. Ore por discernimento para identificar líderes e ensinamentos que verdadeiramente refletem a palavra de Deus. Jesus adverte que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele rejeitará aqueles que praticam a iniquidade, mesmo que tenham feito grandes obras em seu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo de número 23. A verdadeira fé é acompanhada de obediência. Examine sua vida. Você tem buscado viver em santidade e em conformidade com a vontade de Deus? Jesus conclui o capítulo com a parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. A casa sobre a rocha resistiu à tempestade, enquanto a casa sobre a areia desabou. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículos de número 24. Construir sobre a rocha significa ouvir e obedecer à palavra de Deus. Você está construindo sua vida sobre a rocha ou sobre a areia?
Busque fundamentar suas decisões e ações nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Mateus capítulo 7 é um chamado à sabedoria e à obediência. Jesus nos desafia a viver de forma autêntica, a buscar a Deus em oração, a discernir o verdadeiro do falso e a construir nossas vidas sobre a sólida fundação de Sua palavra. Hoje, tome a decisão de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Escolha o caminho estreito, confie na bondade do Pai e construa sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Se você gostou desta mensagem, então curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Sua participação nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas e a cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Que o Senhor abençoe ricamente você e sua família. Em nome de Jesus. Termino esta mensagem com o versículo de número 24 do Evangelho de Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém.